último palestrante dessa tarde, o doutor Sávio Renato Bittencourt, que é promotor de justiça e presidente da ANGAAD. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Ivone Ferreira Caetano e a doutora Patrícia, agradecendo enormemente o convite. Cumprimento a todos os integrantes da mesa e agradecendo, sobretudo, a brilhante exposição de todos eles. Tive a oportunidade de ouvir e me cabe a responsabilidade de fazer a última colocação em nome dos adotantes brasileiros e dos grupos de apoio à adoção. A minha fala vai começar pela menção a um anúncio do grupo Chincariol, que vende refrigerante, além de cerveja, né, mas vende refrigerante, produzido por uma empresa de publicidade chamada Liu Lara, que está sendo veiculado ainda hoje na televisão brasileira, a TV aberta e a TV paga, que mostra, em tom jocoso, em tom de se fazer piada, uma família em que tem sempre um primo sem noção, uma gíria nova, né? É uma pessoa que não tem modos para se comportar e comete inconveniências. Então, esse rapaz muito engraçado, gordinho, embora o anúncio não me parecesse muito feliz, mesmo em relação ao humor que tenta ter, ele vai e se aproxima de um garoto e fala assim: sai daí que essa moça está grávida, nossa prima está grávida, vai sentar. Não, eu não estou grávida. Não, é porque você está meio cheinha. Não, você não pode estar grávida porque o fulano fez vasectomia. Ele fala: não, mas eu não fiz vasectomia. É isso mesmo, você que é estéril. Nesse momento ela começa a chorar. Por isso que vocês adotaram o Pedrinho. Ouvindo isso, o garoto dá um berro de desespero e é consolado pelo pai. Esse é o anúncio engraçado que essa empresa produziu para vender refrigerantes para as nossas famílias. Eu queria dizer que, na qualidade de presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, fiz uma representação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que esse anúncio seja retirado, em função do evidente preconceito que há nele contra a filiação adotiva. A má notícia que é dada ao garoto é que ele é filho adotivo. A despeito de você ver ali que é uma família bem constituída e de haver amor, isso talvez fosse tratado como segredo, né? Então, há muitos preconceitos embutidos num anúncio só que tenta ser engraçado, e não é engraçado para milhares de famílias brasileiras que constituíram vínculos adotivos e que merecem o respeito, não só da televisão, mas de como todo o sistema jurídico. E é isso que os adotantes brasileiros vão exigir perante o Ministério Público e o Judiciário brasileiro, que sejam respeitados, principalmente quando estão no lazer de sua casa assistindo Disney Channel, né, e são invadidos por um tipo de agressão dessa natureza. Mas essa não é, pode-se dizer que, eu acredito também na boa-fé das pessoas que fizeram, eles não sabiam que estavam sendo tão agressivos, embora me pareça uma agressão grosseira. Digamos que seja uma culpa grosseira, né? Talvez não tivesse o dolo de magoar ninguém, apenas de fazer graça. Eles apenas pegaram o preconceito que existe na sociedade em relação à adoção, que a adoção não é uma filiação de primeira grandeza, que a adoção não é uma filiação verdadeira, que a adoção não é uma filiação que traz para aquelas pessoas que têm esse encontro uma intensa relação de amor, e, em função disso, eles, absorvendo essa impressão que muitos têm da adoção, externam em tom jocoso, sem maiores consequências. Eu acho que é efetivamente uma atitude inconsequente. Mas esse sentimento existe na sociedade brasileira, sim, e existe, inclusive, em alguns que vão postular a adoção, como também existem em profissionais que lidam com a adoção, lamentavelmente. E o que os grupos de apoio à adoção têm tentado fazer nos últimos 12 anos no país foi trazer uma nova cultura de adoção, não como modismo, como bem disse aqui a doutora Denise, para que as pessoas saiam adotando inconsequentemente, mas mostrar o que a adoção é. E falar sobre a adoção como ela é, vai demonstrar que a devolução de crianças por adotantes, gravíssima, porque aquela criança já passou por um abandono anterior de sua família biológica, que eu acho que tem que ter todas as responsabilidades, e até porque nós sempre atribuímos a entrega da criança pela família biológica ou seu abandono em instituição à falta de políticas públicas no Brasil. Você quer arrancar aplauso da plateia, falar que o problema é que faltam políticas públicas. Aí todas as pessoas se sentem confortáveis intelectualmente, mas isso não resolve o caso das 80 mil crianças brasileiras abrigadas.
Falta política pública, aquela família dela está na 4ª geração de população de rua, seja lá qual o problema for, drogadição, alcoolismo, etc., ela tem um problema para ser resolvido, ele tinha um problema para ser resolvido, as pessoas precisam de soluções individuais e emergentes. E essa coisa genérica de falar mal do capitalismo, do sistema e das classes dominantes não resolve o problema efetivo das pessoas e torna invisível essa criança que está lá, em abrigos. Há aqueles abrigos que funcionam bem, que têm equipes técnicas, há abrigos que funcionam como encarceradores de crianças, ou propriedade, ou que acham que as crianças são propriedades suas. Não permitem visitas, as crianças ficam lá completamente... E, às vezes, faltam com a verdade em relação à equipe técnica do juízo sobre o que acontece no abrigo. Isso não é raro acontecer, eu estou falando de uma realidade nacional. Então, voltando à adoção, nós temos que crer que a adoção é um encontro de almas, é um encontro de amor, onde as pessoas têm jazidas de afeto em seu peito e têm capacidade de enfrentar as diferenças, enfrentar os obstáculos. E é importante que o candidato à adoção seja esclarecido disso na primeira visita, que o fato de tentar reproduzir a filiação biológica vai lhe trazer dor, angústia e vai levar aquela adoção para um risco de insucesso. Que o fato de tentar esconder a verdade ou não falar de adoção, tudo bem, você é meu filho adotivo, mas não precisa falar para ninguém. Então, os profissionais da área psi, eu tenho implicância de falar psi, porque me lembro do Renato Aragão falando psite, né? Mas, enfim, os profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, os profissionais da área de ciência social, eles entendem plenamente que os grandes segredos familiares são terríveis para a formação das pessoas. E também, além disso, nós temos também a ideia de que a existência de algo tão legal que é esse amor não pode ficar escondido, ele tem que ser anunciado e gritado. A pessoa pode escrever na sua camisa que é filho adotivo, pode se assumir adotivo, e deve. E a família adotiva, se assumindo nessa qualidade, espanta a ideia de que essa filiação é uma filiação substituta e que ela só veio em função de uma eventual esterilidade e que aquela pessoa não é seu filho de verdade. Olha, a verdade da filiação está no amor, está no cuidado, no afeto, no olhar cara a cara. Se a filiação biológica não reproduz naquela pessoa os meus traços físicos, né? Às vezes as pessoas, no amor narciso, até se apaixonam por seus defeitos reproduzidos na criança. Veja esse nariz é o nariz dos Silva, aquela coisa horrível, né? Ou então o gênio, veja o gênio dessa criança esperneando, aquela criança insuportável, né? Veja o gênio dos Oliveira, meu pai era insuportável, meu bisavô insuportável, e o idem, não me tratei e continuo insuportável. Então, você se orgulha do defeito que a criança tem no amor a si próprio, através de seu filho biológico, muitas vezes. E no momento em que você se aproxima de alguém que é absolutamente desigual a você, do ponto de vista de cromossoma, de sêmen, dessas coisas que vão morrer e vão para debaixo da terra e não tem importância nenhuma do ponto de vista humano na história da humanidade, talvez você se aproxime de um amor um pouco mais divino, onde o que vai ser perpetuado são valores maiores que não estão ali naquela carne. São valores maiores e que você jamais teria capacidade de produzir aquela criança. Então, a dádiva que é o encontro de uma criança que você ama tanto, que você jamais teria capacidade, como ser animal, de reproduzir aquela criatura. E Deus te permitiu, ou aquele que é ateu, ou pelo menos o destino te permitiu, a coincidência te permitiu, encontrar naquele momento aquela criança e amá-la e dar vazão a essa jazida de afeto que tem no seu peito. E você reproduz talvez valores maiores, a vergonha na cara, a vontade de mudar o mundo no que ele tem que ser mudado, a vontade de amar absolutamente e superar as dificuldades existentes. Essa é a missão do pai adotivo. Isso é o que o pai adotivo vem ouvindo nos grupos de apoio à adoção. E onde há grupo de apoio à adoção funcionando, as adoções estão sendo construídas de forma mais segura, desde que esse grupo de apoio à adoção tenha uma parceria com o judiciário e estrutura para promover encontros. Até porque as pessoas, quando vão para a habilitação, eu ouvi atentamente o que o doutor Eduardo colocou na sua brilhante exposição, em que a equipe técnica não tem, o escopo principal não é avaliar, nem reprovar, nem aceitar aquela pessoa como pai adotivo, mas é importante dizer que todos os adotantes que se submetem à habilitação, obviamente sabem que estão sendo julgados, porque essa habilitação pode ser indeferida. Então, embora esse não seja o escopo principal, mas sim um escopo de formação, é essa a impressão que aquelas pessoas que vão se habilitar têm, porque, afinal de contas, se pode ser deferido ou indeferido, eu estou em julgamento. E se eu estou fazendo uma prova,
e estou sendo avaliado pelo meu professor, eu não vou falar o que eu não sei, eu vou falar o que eu sei. Se ele me pergunta uma coisa que eu sei parcialmente, a gente fez isso no concurso público, vamos confessar, né? Se o examinador me pergunta algo, né, doutor Alexandre? Nós fizemos isso. Então, se o examinador pergunta, tem 6 correntes, nós sabemos 2, vamos falar dessas 2 intensamente, as outras a gente menciona devagarzinho, ali no canto. Então, eu acho que sempre, quando você está sendo avaliado, até em função do seu amor próprio, até em função do seu ego, a necessidade de ser aprovado. Então, portanto, as pessoas podem manipular, é claro que os profissionais têm que estar preparados para essas manipulações, mas não há bola de cristal. Então, há pessoas que são adotantes de sonho, que, de repente, têm grilos em relação à adoção, têm preconceito, que é uma criança branca até 6 meses para imitar a filiação biológica, para não ter que ficar falando. Tem ainda o mito do amor biológico, ou tem o mito da genética, essa criança veio defeito porque a mãe é prostituta, veio com defeito, entendeu? Tem aquele vício redibitório da criança, porque ela tem algum problema em função da sua filiação biológica. E esses grilos, veja, todo mundo já fez aqui um maldito exame psicotécnico, e todos nós botamos chão debaixo do bonequinho, apesar de todos poderem sermos desequilibrados. Mas nós manipulamos e colocamos o chão debaixo do bonequinho. Então, as instituições estão cheias de malucos que colocam o chão debaixo do bonequinho. Então, quer dizer, quando eu tenho a capacidade de responder o que é socialmente adequado, e as pessoas não têm bola de cristal, não há espaço para as equipes técnicas de avaliação completa e absolutamente livre de qualquer equívoco daquelas pessoas. Então, ninguém pode ser cabalmente responsabilizado. Mas nos grupos de apoio à adoção, quando eles não estão sendo avaliados, eles têm maiores condições de aceitação, porque ali eles não estão sendo julgados, eles não se sentem julgados, de colocar todos os grilos, o racismo, seja o preconceito que a propaganda infeliz daquela fábrica de refrigerante trouxe, a ideia de que a criança pode ter algum problema genético, todas aquelas bobagens que ela não pode falar ou não se sente apta a falar com um profissional da equipe técnica, ele talvez se sinta à vontade de falar com outro pai adotivo que passou por aquilo. Quer dizer, a criança adotiva com 12 anos tem a vontade danada de conhecer a mãe, sei lá, de 15 anos. Quando isso acontece, o que você faz? Você esconde, você rasgou tudo, você falou? Não, a criança tem necessidade e direito à sua verdade. E eu acho que essa verdade, ela dita de forma amorosa, ela salva os relacionamentos, ela salva a possibilidade de construção de uma personalidade emocionalmente segura. E a verdade te liberta daquele vizinho flamenguista que sempre conta, né? Ou como aquela pessoa que foi retratada lá. Todo mundo tem um vizinho flamenguista, não adianta chiar. Mesmo você que é Flamengo, tem um Flamengo do lado. Então, enfim, você fica refém de uma mentira. Então, eu queria colocar esses pontos. Os pais adotivos brasileiros, através dos grupos de apoio à adoção, entendem que nós temos, e hoje essa é a principal bandeira dos grupos de apoio à adoção, nós temos que tirar as crianças de lá. Mas a devolução de criança é só um fenômeno de um sistema que funciona com a lógica do abrigamento perpétuo, com a lógica da institucionalização indiscriminada de crianças e adolescentes. Porque esse sistema, incluindo o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública e os profissionais de equipes técnicas, Centro Social, Psicólogo, todos nós fazemos parte de um sistema que é montado a partir de uma lógica voltada para a demagogia. Nós temos a obrigação de fazer a mãe biológica amar o seu filho antes de tudo. E essa obrigação fica sendo repetida como um mantra diversas vezes, inclusive no Plano Nacional de Convivência Familiar, quando se diz que a adoção é a última das hipóteses, 26 vezes, apesar de ser um plano progressista, apesar de ter soluções interessantes, inclusive para a via adotiva, fazeres para o grupo de apoio à adoção, que os grupos estão tentando dar conta, mas repete 26 vezes que é a última das hipóteses, que é a última das hipóteses, que é a última das hipóteses. Eu pergunto, quando não foi a última das hipóteses? Em que comarca que se tiraram crianças de famílias amorosas e pobres e deram para os ricos igual se alardeia por aí, injustamente, covardemente, mentirosamente? Nunca, em comarca nenhuma isso ocorreu. Você pode ter o caso concreto de um juiz maluco lá, não sei de onde, ou qualquer coisa dessa natureza, mas isso, via de regra, não ocorre. O sistema hoje, muito pelo contrário, condena as crianças a ficarem perpetuamente nos abrigos. E aí, depois que o Ministério Público
propõe a destituição do poder familiar, que é um número muito pequeno no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e em face das milhares de crianças abrigadas já sem contato com suas famílias biológicas, sem contato e sem família biológica, ou uma referência ou outra biológica completamente inapta para criar um ser humano seguro.